Aleluia. Glória a Deus. De novo a paz do Senhor. Você pode ficar de pé? Eu já disse aqui para vocês que é bom pro diafragma, né? A gente que faz aula de canto aqui para preparar o ministério de louvor, a gente já sabe disso, mas nós vamos estar de pé para adorar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque Ele é digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração. As lutas vêm, as lutas vão, mas o Senhor permanece, o Senhor nos ajuda, o Senhor nos ampara. A gente às vezes acha que nosso Deus é um Deus distante. Eu lembro que quando eu era pequena, eu achava que Deus estava muito distante de mim. Até eu ter um encontro real com o Espírito Santo de Deus e vi que Ele está muito próximo. A palavra de Deus diz que Ele habita em nós, nós somos templo do Espírito Santo. No Antigo Testamento Ele era descido em conta-gotas. Em momentos, Sansão recebia o Espírito e se fortalecia e destruía os seus inimigos. Davi recebia o Espírito, mas hoje não, hoje a gente não recebe por conta-gotas. Quando a gente aceita Jesus como único e suficiente Salvador, a Bíblia diz que o Espírito Santo agora habita em nós. Ele fala conosco, Ele nos cuida, Ele está aqui dentro, querido, mas Ele não está longe, Ele não está distante de você. Ele está aqui, falando ao seu coração, te ajudando, te amparando, te trazendo no colo como filho amado que você é, filho importante para Ele. E Ele está aqui com a gente, através de você, através de mim, através dos pastores que ministraram aqui. E nós vamos dizer que Ele sempre, sempre, sempre é bem-vindo em nossas vidas. Ele sempre é bem-vindo no ambiente onde nós estamos. Porque onde nós entramos, em qualquer lugar que nós colocamos o pé, Ele entra conosco, Ele está conosco, Ele age através de nós. Ele brilha através do seu rosto. As pessoas precisam e enxergam o Espírito Santo através da sua vida. Então diga isso para Ele. Cante essa canção para o amado, doce, Consolador Espírito Santo de Deus. Aleluia. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo. Você pode dizer? Vem inundar, encher. Solta a sua voz. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua. Tá, Ele merece melhor. De novo. Vamos lá. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Então diga pra Ele. Vem inundar, encher este. Nós queremos ser cheios do Espírito Santo de Deus. É o desejo, o nosso do meu desejo, coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor.
Bom dia, Pai do Senhor Jesus. Assentai-vos, queridos. Abra sua Bíblia comigo, livro dos Juízes. Livro dos Juízes. Localize o capítulo de número 9. Versículo de número 50. Para a nossa meditação nesta manhã. É motivo de alegria estarmos aqui para juntos adorarmos ao Senhor através da sua poderosa palavra. Que Deus continue abençoando toda a igreja, todos os irmãos, em nome de Jesus. Eu gostaria de fazer alguns agradecimentos ao pastor presidente, pastor João Odaí, e a sua esposa, a pastora Kátia, pela rica oportunidade de estarmos aqui. Eu ouvia falar muito do pastor Odaí, agora conhecê-lo de perto. É uma honra estar aqui nesta manhã, por essa rica oportunidade, em nome de Jesus. Ao pastor Davi, que Deus continue abençoando o pastor Davi, pastor Albert, Deus continue abençoando o senhor, sua família, meu amigo, pastor Claudio Nilson, que está ali, e minha esposa, né? A mulher mais linda desse mundo, a missionária Sara. Eu vi o pastor aqui dando a dominical, e ele disse que tem que os pastores, os irmãos, elogiar suas esposas. E eu digo que ela é linda, a pastora Kátia, de manhã cedinho, antes de ela escovar os dentes, que a hora é mais difícil, né, de falar, né? E eu digo que ela é linda e é a mais linda do mundo, eu amo ela, amém? Então é bom mesmo falar, irmãos. Se você aprender esse segredo, a escolha vai ficar maravilhosa, mais ainda dentro do seu lar, em nome de Jesus, amém? Vamos para o texto sagrado. Livro dos Juízes, capítulo 9, versículo 50 em diante. Diz assim: Então Abimeleque, então quem? Foi-se a Tebes, e a sitiou, e a tomou. Havia, porém, no meio da cidade uma torre forte, e todos os homens e mulheres e todos os líderes da cidade correram até ela e se acolheram lá, e fecharam após si as portas, e subiram ao terraço da torre. Então Abimeleque veio até a torre e a combateu, e chegou-se até a porta da torre para queimar. Porém, uma mulher, uma o quê? Uma mulher, com um pedaço de pedra de moinho, lançou-se sobre a cabeça de Abimeleque e quebrou-lhe o crânio. Então Abimeleque chamou seu moço, seu pajem de arma, e disse: Tira a espada e mata-me, para que não diga que uma mulher me matou. Então seu moço, pegando a espada, atravessou sobre Abimeleque, e Abimeleque morreu. Vendo, pois, os homens de Israel que já Abimeleque era morto, foram-se, cada um para a sua casa. Foram-se, cada um para a sua casa. Assim Deus fez tornar sobre Abimeleque
o mal que tinha feito a seu pai, matando os seus 70 irmãos. E você diz amém. Irmãos, estamos em uma história, em uma narrativa muito fácil de ser compreendida. É uma história muito fácil de ser compreendida. Eu vou narrar ela para você novamente, para você entender como é a história tão fácil de ser compreendida. O texto começa assim, dizendo que Abimeleque, que daqui a pouco você vai saber de uma forma rápida quem era essa personagem. E o texto vai dizer que Abimeleque vai-se a Tebes, a Sitia e a toma, e de repente nesse ato de Abimeleque, diz que o povo da cidade agora passa a correr para dentro de uma torre que ele descobre que está no meio da cidade e começa a se recolher a essa torre. E ao entrar na torre, eles fecham as portas, diz o texto que ele vai fechar as portas após si. Isso implica que a tranca era por dentro. Então eles fecham a porta e ao fecharem a porta, o texto vai dizer que eles sobem ao telhado da torre. Em algumas traduções diz terraço da torre. E ao subir ao terraço, de repente, esse moço chamado Abimeleque vem até a porta da torre para queimar. Aí diz que do nada aparece uma mulher. O texto não diz o nome, não diz a sua biografia, não diz a sua genealogia, não diz nada, mas diz que uma mulher com a pedra de moinho lança sobre a cabeça de Abimeleque e acerta o seu crânio. Então naquele momento Abimeleque sabe que ele já está morrendo. Ele chama seu pajem de arma e diz: tira a espada e mata-me, para que não diga que uma mulher me matou. Na verdade, ele já estava morrendo. O que ele queria era camuflar o feito daquela mulher. Por que, pastor Wilton? Porque ser morto no mundo antigo, qualquer guerreiro, qualquer rei, ser morto por uma mulher era desonra. Então ele queria camuflar o feito daquela mulher. Mas eu já tenho uma notícia, uma palavra para liberar para alguém que entrou aqui, porque eu tenho certeza que eu não vim pregar para as paredes, eu vim pregar para alguém aqui nesta manhã. Nem que seja um, eu sei que tem uma palavra profética para alguém. Eu quero liberar para você: ninguém vai sufocar, nem camuflar, nem abafar o feito que você está fazendo. Então ele tentou camuflar, tentou sufocar, tentou abafar. Mas Lenine, quem camufla? Quem camufla aquilo que Deus está fazendo diante da sua vida? Quem pode esconder aquilo que Deus está fazendo diante da sua vida? Então ele chama seu pai de arma, atravessa a espada sobre ele, e ele morre. E ao morrer Abimeleque, o texto vai dizer que todos foram para sua casa. Eu tenho outra palavra para liberar: vai ter gente retornando para casa. Vou repetir mais uma vez: vai ter gente retornando para casa. Pastor Wilton, o que é que o senhor quer falar nesses poucos minutos, nesta manhã? Se você perceber aqui o texto, pastor Davi, o texto aqui é um cerco. E esse cerco está dando errado. E ao mesmo tempo que esse cerco está dando errado, ele está gerando propósitos. Ele está gerando o quê? Propósitos. O cerco está dando errado, e ao mesmo tempo que ele está dando errado, ele está gerando propósitos, pastor Calonilson. Então aqui você já tem uma ideia do que eu quero falar nesta manhã. O que eu quero falar nesta manhã é que o cerco vai gerar alguns propósitos. Amém? O cerco vai gerar alguns propósitos. Mas para nós falarmos pelo menos de dois propósitos, alguns propósitos, e temos 6 propósitos, mas não vou falar dos 6 aqui, que não vai dar tempo, mas não vamos falar de alguns aqui. Mas antes, precisamos saber quem é esse personagem que aparece no texto, porque o texto começa assim, ó: então
Abimeleque. Quem foi Abimeleque? Quem estuda a Bíblia Sagrada sabe que Abimeleque foi filho de Gideão. E quem foi Gideão, pastor Wírito? Gideão foi um grande juiz dentro de Israel. Na verdade, Abimeleque é filho de Gideão com uma concubina. E o mais interessante, que eu conheço um pouquinho de costume e cultura do mundo antigo, sou especializado na mesma, sei o que eu estou falando, esse moço, todo menino que nasce em um berço de concubina, que nasce nesse berço de concubina, ele nasce com alguns traumas, com algumas deficiências na sua personalidade ou no seu caráter. E desse moço era filho de uma concubina. Mas Gideão não teve só Abimeleque. Gideão teve mais 70 filhos. Pastor, que é isso? Onde está isso? Está na sua Bíblia. Depois você chega em casa e lê toda a biografia dele e você vai entender. Ele teve mais 70 filhos, mas com uma concubina, Gideão vai ter Abimeleque. Então esse moço cresce com algumas deficiências no seu caráter e na sua personalidade. A primeira deficiência que esse moço cresce no seu caráter, na sua personalidade, é que esse moço não vai respeitar a história que seu pai deixou. Eu vou repetir, esse moço não vai respeitar a história que seu pai deixou. E eu costumo falar para essa nova geração, também sou novo, mas eu costumo falar para essa geração nova, se você quer fazer uma grande história, respeite a quem Deus tem história. Você só terá uma grande história se você respeitar a quem Deus tem história. Tem gente que quer ser um grande pregador, quer ser um grande pastor, quer ser um grande cantor, quer ser um grande mestre, mas não respeita a quem Deus tem história. Quer ter uma grande história? Respeite a quem Deus tem história. Porque quando você respeita a quem Deus tem história, o próprio Deus se responsabiliza em lançar a sua história. Uma certa feita eu estava pregando e um jovem veio perguntar para mim, pastor Wírito, quando eu respeito a quem Deus tem história, o que acontece? Me dê algumas razões. Eu falei para ele, primeiro, quando você respeita quem Deus tem história, você recebe o que o altar produz. Eu disse para ele, quando você respeita a quem Deus tem história, você recebe o que o altar produz. Ele disse, prova. Eu disse, provo. A Bíblia diz no capítulo 6 do livro do profeta Isaías, que o serafim saiu e foi pegar uma brasa de fogo tirada do altar com Atenaz. Olha aqui para mim, serafim, a palavra serafim é anjo que arde em fogo. O serafim poderia pegar com as mãos aquela brasa, mas o serafim está pegando com Atenaz, sabe por quê? Porque ele está respeitando o que está saindo do altar. Porque ele sabe que quanto mais ele respeita o que sai de lá, mais fogo ele pegaria. Eu vou repetir, ele está respeitando, ele está pegando com Atenaz, porque ele está entendendo que ele é de fogo. E se ele respeitar o que está saindo de lá, e pegar com Atenaz, ele está dizendo, se eu pegar com Atenaz, mais fogo eu vou pegar. Aleluia. Se eu pegar com Atenaz, mais fogo eu vou receber. Então quando você respeita a história de alguém que tem história, a sua liderança, a sua igreja, você recebe o que o altar produz. Tem gente que quer receber o que o altar produz, mas não está recebendo, porque não respeita quem Deus tem história. Passe a respeitar quem Deus tem história, que você vai começar a receber o que o altar produz. Segunda coisa, eu disse para ele, quando você respeita a quem Deus tem história, você recebe presentes inesperáveis. Ele disse, como? Eu disse, você recebe presente inesperável. A Bíblia diz no primeiro livro do profeta Samuel, o texto vai dizer assim, que Samuel, ainda jovem, se vestia com éfode de linho. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Quem disse para você que jovem na tradição do mundo antigo, quem disse para você que jovem na cultura sacerdotal poderia vestir o éfode de linho? Pastor Wírito, que é o éfode de linho? Éfode de linho nada menos é do que um avental. E o avental que o sumo sacerdote usava. E só poderia usar com 30 anos de idade. Mas o texto vai dizer que Samuel,
ainda jovem, se vestia com éfode de linho. Sabe por quê? Porque Samuel nunca se levantou contra Eli. Então, já que ele nunca se levantou contra Eli, ele estava respeitando o que tinha na vida de Eli. E por respeitar o que estava na vida de Eli, ele recebeu, aleluia, estou sentindo Jesus aqui. Ele recebeu o que Eli tinha na sua vida. Quando você respeita, aleluia, quando você respeita alguém que tem história, Deus começa a presentear você com coisas maravilhosas que saem do altar. Eu tenho uma notícia para alguém aqui, eu não sei quem é, Deus está dizendo para alguém nesta manhã aqui, que você vai sair nesta manhã, deste culto, presenteado por Deus, porque você tem honrado essa igreja, tem honrado a sua liderança, e tem honrado esse altar. Quem crê nesta palavra? Quem está comigo? Então, quando você respeita, eu tinha várias razões aqui para dar, mas eu não vou dar para ganhar tempo. A primeira deficiência do caráter, da personalidade desse moço, é que ele não respeitou quem Deus tem história. O pai, o legado do pai, a história do pai. Eu costumo falar para jovens que louve a Deus por seu pai ser pastor. Louve a Deus por você ter uma mãe pastora. Eu já vi jovem dizer assim: eu não gosto de ser chamado filho de pastor. Eu não gosto de falar que eu sou filho do pastor fulano de tal. Você não sabe o maior legado que está sobre a tua vida. Você não sabe o que é lindo ser filho de pastor. Meu pai não é pastor, meu pai é crente, minha mãe é crente. Mas a missionária Sara, minha esposa, a família dela é toda pastoral, pai pastor, tio pastor. E eu digo sempre para ela: respeite sempre, porque o legado dele vai vir sobre seus ombros. Tem gente que não gosta de ser filho de pastor, e o meu legado é ser filho de pastor. Esse moço aqui não respeitou. A segunda deficiência que tinha no caráter desse moço é que esse moço tinha uma paixão doentia para liderar, mas não tinha aptidão para liderar. Porque tem que ter paixão e tem que ter aptidão. Quem vai dizer isso não sou eu só, é John Maxwell. John Maxwell vai dizer que o líder ele tem que ter paixão e tem que ter aptidão. Não basta ter só paixão, não basta ter só também aptidão. Tem que ter paixão e aptidão. Ele diz: com as duas você faz um casamento, você casa as duas e com as duas você anda. Por quê, pastor Ita? Ele vai dizer por quê. Porque com a paixão você vence os desafios. A aptidão você habilita. Com a paixão você vence o desprezo. Com a aptidão você projeta. Com a paixão você vence a rejeição. Com a aptidão você faz pessoas. Com a paixão você vence a discriminação. Com a aptidão você amplia a sua visão. Com a paixão você vence a injustiça. Com a aptidão você pratica a justiça. Com a paixão você vence a cruz. Com a aptidão você faz da cruz uma grande história. E foi isso que Cristo fez. Cristo tinha paixão e tinha aptidão, e fez da cruz uma nova história. Você está sentado aí porque um dia teve um Jesus que foi para a cruz e disse: vou fazer dela um novo projeto e uma nova história. Eu estou sentindo Jesus aqui. Deus está dizendo nesta manhã: pegue tudo que você tem, deposite na cruz, porque Jesus já escreveu sua história para a glória dele. Então esse moço tinha uma paixão doentia para liderar, mas não tinha aptidão. E por ter essa paixão doentia para liderar, pastor Josué, grande mestre, gostei da aula dominical, amei. E por ter essa paixão doentia, ele vai ter algumas atitudes. E a primeira atitude de Abimeleque é que Abimeleque, ele vai querer tirar do seu caminho tudo que ameaça para ele. Tudo que ameaça a sua cadeira, a sua posição, ele vai querer tirar do seu caminho, a ponto de quê? Pegar 70 irmãos e jogar sobre a pedra. Querer matar 70 irmãos por causa daquilo que ele estava totalmente apaixonado, uma paixão doentia, louca. Ele estava querendo tanto sentar no trono, tanto reino, tanto querendo ser rei, que ele vai matar 70 irmãos. E às vezes não é diferente, tem pessoas que é assim.
Nós não podemos camuflar isso, nós não podemos esconder isso. Tem pessoas, às vezes, que para galgar uma posição, quer matar outro, fala de um, fala mal de outro, fala mal dali, fala mal daqui. Para querer galgar uma posição, não precisa, o seu lugar está guardado, o seu espaço é seu. A pior coisa que tem quando o crente não conhece a posição dele no reino de Deus. A pior coisa que tem quando o crente não conhece o espaço dele no reino de Deus. Tem uma coisa linda no camelo, que eu acho lindo. No camelo tem uma mensagem que chama assim, ó, servindo a noiva, como o camelo serve a seu senhor. Tem uma coisa no camelo que é lindo, quando o camelo está caminhando no deserto, ele caminha em fila. Mas quando o camelo líder para na frente, eles param todos. E ao parar todos, eles param na distância de 1,5 metro, 2 metros. Por quê, pastor? Porque ali ele entende que naquela distância ali, ele está respeitando o espaço do outro. E naquela distância de 1,5 metro, 2 metros, ele pode girar, ele pode abaixar, ele pode sentar, ele pode fazer o que quiser. Por quê? Porque aquele espaço ali é dele. Ele sabe que ele pode andar naquele espaço. E ele distancia por quê, pastor? Ele distancia porque a natureza dele diz distancia, porque você distanciando, você está respeitando o espaço dos outros. Mas tem uma coisa, às vezes, tem alguns camelos gaiato que são novos, que está chegando, sabe o que eles fazem? Ele quer entrar no espaço. Ele quer entrar no espaço. Só que o camelo líder lá na frente, quando para, pastor Josué, para descansar na fileira, eles param em fileira, só que o líder não para de costa, o líder para de frente e fica olhando. Aí o líder se abaixa e fica olhando para a fileira de todos os camelos. Aí tem uns camelinhos novinhos que tentam entrar no espaço do outro. Aí o líder que está de frente olhando, aí dá um brado. Aí nesse brado que ele dá, o camelinho que está entrando no espaço do outro que não é dele, ele de vez esperar a posição dele, o espaço dele, aí o camelinho começa a dar para trás, sabe para quê? Porque ele está entendendo que o espaço não é dele, que a hora não é dele, que o momento não é dele, que a vez não é dele. Espere seu momento, espere a sua vez, espere a sua hora, reconheça o seu espaço, reconheça a sua posição, reconheça o momento que Deus vai lançar a sua vida. Fique quietinho, Deus vai fazer o que Ele falou, Deus vai te levantar, Deus vai te usar, você vai ser pregador, você vai ser o pregador das nações, mas espere o momento de Deus fazer. E por não respeitar o espaço, ele vai entrar em cidades, tudo que ameaça ele vai querer destruir. E aqui eu encerro. Amém, queridos? Quero ser fiel no minuto que foi me dado, respeitar. Se coloca de pé comigo. Não deu para falar de alguns propósitos, mas quem sabe em outra oportunidade, né, pastor Davi? Nós falamos. Amém? Mas eu queria fazer uma oração por você nesta manhã. Amém? Ele está entrando em Tebes, porque Tebes era uma cidade que fazia parte da região de Siquém, e para ele Tebes era uma ameaça para ele. Então ele está querendo, pastor Davi, sitiar, cercar, tomar, acabar com Tebes, porque Tebes para ele é uma ameaça. E outra coisa, ele subestimou Tebes, porque a palavra Tebes significa lugar pequeno que brilha. Era pequeno, pastor Davi, mas tinha brilho. A pior coisa que tem é quando a gente subestima o que Deus não subestima. Nunca subestime o que Deus não subestima. Ele vai subestimar por causa do nome da cidade e porque verdadeiramente ela é pequena. Mas tem uma coisa, a arqueologia vai dizer que Tebes, à noite, era uma coisa linda, porque ela tinha muitas luzes. Diz que tinha lamparina tanto dentro de casa, pastor João daí, tanto dentro de casa como fora. Então Tebes à noite era uma coisa linda. É por isso que chamava Tebes, lugar pequeno, mas que tem brilho. É pequeno, mas tem brilho. É pequeno, mas tem a presença. É pequeno, mas tem Jesus. É pequeno, mas tem poder de Deus. É pequeno, mas tem unção. É pequeno, mas tem graça. É pequeno, mas Jesus está nela. E ele quebrou a cara. Amém? E outro dia a gente fala
Coloca a mão no seu coração, vou orar por você agora. Muito obrigado, pastor João Daí, por essa oportunidade, todos os pastores, demais pastores, irmãos, amém? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai, abençoa a tua igreja nesta manhã, Senhor, que veio ouvir a tua palavra. Abençoa de uma forma especial, Senhor, esta igreja. Abençoa o pastor presidente desta obra, os demais pastores, vice, que estão com ele, ladeando, Senhor, nesta obra maravilhosa, Senhor. Deus, muito obrigado por esta rica oportunidade nesta manhã. Abençoa essa igreja de uma forma especial. Eu te peço, Pai, marca a vida de pessoa nesta manhã. Que a síndrome de Abimeleque não rodeie a nossa vida, mas que nós, Senhor, venhamos esperar o nosso tempo, a nossa vez, a nossa hora, em Cristo Jesus. E você diz... Você pode aplaudir o Senhor, irmãos, pela vida do pastor Rio? Essa mensagem de grandes ensinamentos. Pode sentar por um instante, queridos? Glórias a Deus. Lugar pequeno, mas que brilha. Que a glória de Deus brilhe em nossas vidas, né? Para a glória dele.